Bom, voltamos aqui no nosso programa Na Dose Certa. Eu acho que nós estamos falando mesmo na dose certa de como é o cuidado que tem que ser com as crianças ao nascer, né, no primeiro ano de vida. E agora eu interrompi abruptamente o Lauro para a gente ir para o intervalo. Ele vai falar agora dessa outra fase, que é a primeira infância, é isso? Então, já passamos então por essa etapa. As crianças já estão definidas neurologicamente, alimentação, né? Então você já vê uma outra fase, é a fase que você tem que orientar as mães ao cuidado. Aquela criança que começa a andar, sai correndo, cai, bate com a cabeça no chão, começa a chorar. É o desespero, né? E sempre um joelho ralado. Sempre um joelho ralado. Eu sempre falo, isso é sinal de saúde, é sinal que está brincando, está andando, né? Os cuidados não excessivos. O que é cuidado excessivo? Por exemplo, eu olhei assim, eu acho que está frio, põe 10 casacos na criança. Né? Então, eu não acho que não está nada, deixa a criança de camiseta e está muito frio. Então a gente tem que ter um balanço, um equilíbrio, né? Bom senso. Um bom senso na alimentação, nas brincadeiras, no vestuário, tá entendendo? Dar um pouco mais de liberdade à criança, para a criança poder ter, assim, criar anticorpos. Deixa ficar no chão, mão no chão, que você quer dizer? Boca. É isso? Brincar mesmo? Brincar, a criança vai brincar, vai jogar bolinha de gude, vai botar a mão... Hoje em dia as crianças não brincam mais disso. É só de computador. Bota a mão no chão, mão na boca, e olha lá, não sei o que tá. Mas isso aí, não vamos confundir sujeira com deixar a criança à vontade. Né? Porque uma criança não sabe que tem que lavar a mão toda hora. Né? Ela vai pôr a mão na boca, isso aí é coisa... Mas você deixar uma criança sujeira é outro assunto. Então isso é importante. Estimular, conversar com a criança, bater papo. Não, eu chego em casa de noite e eu estou cansado. Não, vai lá com a sua mãe, eu quero ver o meu jornal, eu quero ver minha televisão. Nada disso, filho, vem, vamos conversar, vamos brincar, vamos ler, eu vou ler uma história para você e tal. Então isso é importante também já nessa fase. Tá? Deixa eu te interromper um pouquinho. Você está falando, e aí, num caso de uma mãe que pode dar todo esse tempo que a criança necessita. Mas hoje em dia a gente vê que cada vez mais as mulheres trabalham, é força de trabalho importante isso. Na vida da família. Uhum. E as crianças vão muito cedo para as creches. Existe diferença de desenvolvimento da criança da creche para a criança que não vai para a creche? Ou a natureza se incumbe de resolver isso com o tempo? Olha, aí vai depender da casa. Por exemplo, vamos supor que, como você disse muito bem, né? Hoje em dia a maioria das crianças estão indo para a creche necessidade. Hoje a mulher trabalha, entendeu? Ela ajuda no orçamento familiar, entendeu? No complemento e tal. E ela estuda também, ela quer cada vez mais também estudar. Eu falei complemento, mas às vezes a mãe é o chefe da família. É o chefe da família, às vezes a mulher que é o arrimo maior, né, da família. Então, a creche, então, vou botar cedinho na creche. Não, mas a creche é uma continuidade da nossa casa sem os laços afetivos, é lógico, dos pais. Né? Mas você tem pessoas que vão o quê? Vão orientar, vão educar as crianças. Olha, isso aqui é para ficar aqui, isso aqui é para ficar aqui. Então a criança de creche é uma criança que é organizada, uma criança que faz tudo certinho. A socialização é maior. A sociabilidade é muito grande, ela precisa de conversar, ela vai brincar com outras crianças, ela vai deixar de ser egoísta. Tá entendendo? Isso faz parte daquela personalidade, né? Exatamente. Ela aprende a comer de tudo, porque em casa, assim, eu não quero, então eu te dou isso aqui para você. Na creche, não, é isso aqui. E ela vê outra criança comendo, então ela vai comer. Se ela come, eu também como. Nesse ponto, então, é positivo. É positivo. Eu sempre falo, né? Educa e deseduca, né? Deseduca porque às vezes aprende um que fala um palavrão, casa, né? uma coisa assim. Aí chega em casa, repete alguma coisa assim, né? Mas isso é importante. Porque você vê, né? Já vou falar, no meu tempo, né, de primário, né, de escola, né, a gente só ia para a escola com 6 anos, 5, 6 anos. Né? Você não existia creche, você não tinha jardim de infância, então você ficava brincando lá. Né? Se você tivesse irmãos ou vizinhos, você brincava, se não tivesse, ficava dentro de um cercadinho lá o dia inteiro. Sozinho, aprendia poucas palavras. Exatamente, né? A socialização era mais difícil. A sociabilidade é muito diferente, né?
muito, completamente diferente de hoje em dia. Né? Hoje em dia as crianças são mais espertas. Não, porque o aprendizado, né, da comunicação, né, é muito maior hoje. Né? Hoje você brinca, você conversa, você fala. Um pai joga futebol, um pai brinca, a mãe brinca de boneca, de fogãozinho, o pai brinca também. Tal. Então é aquele conjunto de coisas que faz com que a criança sempre pergunte, mas por quê? O que é isso? E ela se informa mais, porque ela vê um desenho. Hoje em dia você tem esses desenhos que não são muito... Tem os educativos e os não educativos, mas você tem esses educativos que em certas horas a mãe não pode ficar o dia inteiro porque ela tem outras obrigações, ela tem que ir para trabalhar, ela tem que fazer o almoço, ela tem que fazer isso, às vezes tem um outro filho que vai para a escola e tal. Então vai ver lá aquele desenho educativo que a criança aprende também. Tá? Então isso faz parte também da formação, né, psicológica da criança. Né? Então você já começa a definir, né, naquela época dos 6 meses, né, e vai complementando agora. Então a criança já aprendeu lá o que deve, o que é certo, o que é errado, vai usar aqui também, e de repente essa criança passa até para outras. Não pode fazer isso, não pode não sei o quê. O grupo familiar é o mais importante. É o mais importante, entendeu? Isso, quantas vezes, não eu, mas vários de nós, eu como médico, você como médico, ou outros profissionais chegam em casa quebrados, cansados e tal, vai lá, pega o filho e tal, e conversa, beija. Né? Então, isto é importante. Mesmo que a gente esteja cansado, eles não pediram para nascer. Eles pediram, já que nasceu, vamos dar amor, carinho, educação. Tá entendendo? Isso é fundamental. A gente tem que... Né? E essa estrutura familiar é muito importante. Né? Porque isso vai refletir, né, no futuro da criança, no adulto. Depois que ele passou o primeiro ano, ele volta à consulta anualmente, uma vez por ano? Não, entre o primeiro e o segundo ano, como você ainda tem alguns certos desenvolvimentos, a cada 3 meses. Né? Depois do segundo ano, a cada 6 meses. Depois, quando no 4º ano, que ele já está na escola, você já percebeu se ele tem algum problema de audição ou não, se ele está de visão, entendeu? E se ele está indo bem na escola, se ele precisou de um fonoaudiólogo, que ele está dando uma dislalia, uma dislexia, que ele está trocando a palavra, o Otelino toca a letra, né? Ou então, entende? Então essas coisas a gente tem que ver logo, porque para evitar que a criança chegue na escola com esse tipo de problema. Então você encaminha ao profissional. Temos vários profissionais aqui em Teresópolis, como nós temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas que ajudam na criança, às vezes, vamos supor, alergia respiratória, vamos fazer o quê? Uma fisioterapia respiratória. O fonoaudiólogo, não é só, às vezes uma criança não mama direito, o fonoaudiólogo vai lá e ensina a criança a mamar, entendeu? Aquele prematurinho e tal. Então você tem várias conotações que esses profissionais ajudam muito o pediatra e a criança também, é lógico, a criança em si, né? E depois dos 6 anos? Depois dos 6 anos não, aí é livre demanda. Livre demanda. Houve necessidade, vem. É claro que as mães normalmente, uma vez por ano, pelo menos visita, né? Para ver se está tudo normal. Se você tem por exemplo, eu tenho um histórico de diabetes na família, então você faz um controle. É claro que o diabetes não manda recado, entendeu? Nada manda recado, mas você faz um controle para ver se está tudo normal, controle de peso, controle alimentar. Porque nessa faixa, Maurílio, nós temos visto muitas crianças com dislipidemia. O que é isso? Interessante, né? Colesterol aumentado, né? Triglicerídeos aumentados, diabetes, tá entendendo? Tem visto muito disso aqui. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, quando ele tinha 5 anos, ele já tinha o colesterol aumentado. Pois é. Mas como é que pode? Você vai pedir colesterol, mas colesterol só não dá em adulto? Não. A criança tem alteração do colesterol. Criança tem colesterol, criança tem aumento de triglicerídeos, criança tem hipertensão, criança tem tudo isso. Né? A criança não é a metade do adulto, como muita gente achava, né? A criança é metade da dose, não brincava com a gente. Pediatria é fácil, é metade. Não. A fisiologia, quer dizer, o funcionamento, né, do corpo da criança é diferente do adulto. Né? É claro, quando chega no início da puberdade, né, naquela fase já plena do início hormonal, aí sim passa a ser uma fase já de adulto, deixa de ser criança. Né? Mas até então a fisiologia é totalmente diferente, resultados de exames diferentes, porque cada faixa etária tem um resultado diferente. Né? Então isso é importante,
né, às vezes a mãe ou o pediatra, para mostrar um resultado de exame, ele te explicar o que é certo e o que é errado e orientar na alimentação. Isso. Não, sempre reorientar, né? Sempre reorientar. Você tem o fast food, uma comida italiana, não sei o que. Pode comer? Pode. Um sábado, um domingo, mas não vamos fazer isso. Está sendo muito bonzinho aqui. Não vamos fazer o dia a dia, você está entendendo? Na hora do lanche, da merenda escolar, vamos dar o biscoito. Não, biscoito já é gordura pura, mas ele é vitaminada, quer dizer, uma gordura vitaminada, entendeu? Então, vamos fazer uma fruta, uma alimentação integral, entendeu? Aí mico. Não, mico é quem come e passa mal. É verdade. Entendeu? Então, aí os colégios já entram também orientando nessa parte alimentar, entendeu? Que é super importante. Porque o que nós temos visto hoje, Valdir, você vê também, né? Adultos jovens, 20 e poucos anos, hipertensos, obesos, infartos, entendeu? AVC com 30 anos. Quer dizer, e cada vez mais grave, né? Quanto mais essas doenças graves chegam mais cedo, pior é. Pior é, você está entendendo? É claro que você tem a genética em cima disso, mas às vezes eu estou procurando. Como diz o povo, estou arrumando sala, mas não coçar. Então, vamos procurar não arrumar isso aí, né? Então, esta é a nossa, é o nosso propósito, né? De ir sempre orientando a mãe. E com isso, você sabe que é uma coisa interessante. As mães vêm sempre, vem muitas mães conversar com a gente. É lógico, é uma conversa que é como o pediatra, é como se fosse um sacerdócio, né? A mãe vem, às vezes os pais vêm contar dificuldades, pedir ajuda, essas coisas todas, né? É claro, saiu daqui, fim de conversa, claro, ninguém, entendeu? Um bom profissional não vai ficar comentando a ética médica, não nos permite de ficar comentando, né? Saiu daqui, fechou a porta, acabou. O que tem dito lá aqui, fora, eu sou Lauro, morre aqui. Lauro, seu carne e osso, né? Não sou Lauro médico, né? Aqui dentro não, aqui eu sou pediatra e tal. Então é muito diferente. Essa posição é importante, né? Aí vem a confiança de várias pessoas aqui pedir orientação para diversos assuntos. Isso é muito legal. E o nosso bate-papo, Lauro, já vai encerrando, porque o nosso tempo, infelizmente, não é muito grande. Mas eu queria que você desse aí um recado final para as nossas mães, o que você pode dizer. E a gente promete que em outro momento a gente vai voltar aqui para falar de alguns temas mais específicos. O que a gente pode falar para as mães, vamos falar para o pai também, né? É verdade, o pai não pode esquecer. O pai está sempre coitado. É porque foi o Dia das Mães agora. Eu lembro assim, tá com o rostinho, deu uma alergiazinha. É a barba do pai. É a barba do pai. Então, o pai, o cigarro do pai. O cigarro eu já nem falo, eu já olho de cara feia quando fumo, né? Então, é a barba do pai, né? Então, as dificuldades, às vezes, em educar e criar, acontece com todos. Sim. Entendeu? Não existe manual, né? Não existe manual. Ninguém nasce sabendo, tá entendendo? Com o tempo as pessoas vão aprendendo a lidar com a criança, né? Então, e ter paciência, o respeito com a criança. A criança tem que ser respeitada porque é um ser humano, né? Você vê muitos abusos em cima da criança, trabalhos de prostituição e outras coisas mais, agressividades dentro de casa, né? Isso é uma falta de respeito com a criança, né? Então, isso que a gente pede, né? Muito amor, muito carinho e muita compreensão, porque é uma criança que está rindo, está sempre contente, é uma criança feliz. Uma criança feliz, ela é por quê? Porque ela tem saúde, ela tem amor, ela tem família. Isso é que nós queremos. E tudo isso é importante para a gente ter uma sociedade melhor, que é o que a gente espera para nós, para a nossa família, e se Deus quiser um dia a gente chegar lá. Nosso programa aqui na Dose Certa teve um papo muito agradável com o Dr. Lauro Itajaí, e a gente volta numa outra oportunidade para falar um pouco mais. Obrigado, Lauro. Obrigado a você, boa noite a todos.